Oi, pessoal. Essa semana eu vou começar agora a falar realmente do texto, né? Como que a introdução vai ser a revisão bibliográfica, né? A gente vai começar a pontuar algumas coisas de forma mais detalhada aí para vocês entenderem o que precisa ter, ok, no seu texto. Lembrando que o importante é que vocês leiam, né? Leiam outros textos, outras TCCs, dissertação de mestrado, tá? A estrutura ela vai ser muito similar com o que eu já apresentei aí nas últimas semanas. Ela vai ter então na introdução, aquela parte de conceituação, revisão, desenvolvimento, os resultados e as conclusões, né? Então é importante que vocês leiam para vocês entenderem todos esses pontos que acontecem dentro de cada capítulo. Tá? Não vai dar para eu ficar falando para vocês aqui, né, em aula, porque isso é experiência mesmo. Então é importante que vocês leiam, né? Peguem um TCC, uma dissertação aí, dá uma lida e tentem identificar esses pontos, tá? Então eu vou falar da introdução hoje. A gente já comentou aqui, mas eu vou pontuar novamente, né? A introdução, ela mostra qual é a motivação do trabalho e prepara todo o leitor sobre o que será avaliado no trabalho. Então, ali você vai falar, é robótica, né? É vibração, é, é usinagem, né? O que, que é que você está falando? Você começa a descrever ali um tema geral e aí começa a preparar o leitor sobre aquele assunto. Tem como principal função permitir que o leitor entenda os aspectos do seu texto. Então, justamente, você vai, né, delineando todo o escopo aí do seu projeto. Permite um maior detalhamento do tema, do problema de pesquisa, com a menção do estado da arte para evidenciar a lacuna e o objetivo do trabalho. Então, a gente vai passar aí por esses tópicos, né, que aparecem dentro da sua introdução. Também podem ser apresentados a metodologia e os resultados esperados de forma bem sucinta, né? Um parágrafo. Será usado tal metodologia, né? Qual algoritmo, qual tal método ali para desenvolvimento do projeto, né? Então, você às vezes pode citar, né, em um parágrafo ali qual que vai ser a metodologia utilizada, ou qual foi, né? Que no caso, se você estiver fazendo introdução para o projeto, será uma metodologia utilizada. Para o texto que é o TCC, que você já apresentou, né? Que já foi utilizado, né? Lembrando que tem que apresentar, né, em relação ao tempo verbal aí corretamente. E os resultados que você encontrou. Você pode já dizer, olha, utilizando essa metodologia foi-se encontrado tal resultado, ou espera-se determinar um melhor aproveitamento, né, desse problema. Então, você pode já definir ali, né, em uma ou duas frases na introdução para preparar o leitor para o que vem, né, no seu texto completo. Estabelece o contexto, fornecendo uma revisão breve da literatura disponível sobre o assunto. Então, aqui a gente, na introdução, ela vai aparecer, né? A introdução ela vai ter uma boa parte dos trabalhos que você já pesquisou, porque você vai ter que introduzir o que já foi feito, né? Esses são os trabalhos relacionados, a gente já comentou sobre isso também, né? Então, vai ter o que já foi feito, qual método já foi utilizado, e aí mostrar, né, por que o seu trabalho é diferente. Então, a introdução ela tem basicamente esses três pontos aqui, né, a contextualização, que é introduzir a área, familiarizar os termos e conceitos, declarar a importância do tópico, né, motivar o leitor, colocar ali, né, alguns conceitos que talvez não sejam tão comuns assim, né, algumas é, direções para o leitor saber o que ele vai encontrar aí no seu texto. Aí a lacuna e o problema vai ser a justificativa, então vai apresentar o problema, as dificuldades e necessidades, né? Deixar clara a justificativa para a pesquisa. Então veja aqui, a contextualização, então a introdução, sempre você tem que olhar
a motivação, né? Qual é a área, a introdução ali, a contextualização. E aí depois você vai começar a falar assim, olha, tem esse problema, já foi feito isso, e aí talvez a gente precisa melhorar isso utilizando essa técnica, dá para fazer aquilo. E aí você começa a mostrar que tem problemas ainda e para onde você quer ir, né? Qual é o problema que você quer solucionar. E aí você define o objetivo, né? Que você vai definir o objetivo geral e os objetivos específicos, ok? Então veja que quando a gente vai falando da introdução, a gente está fazendo um afunilamento, né? A gente está falando de uma área grande ali, a contextualização, você começa a apresentar os temas, aí você apresenta uma lacuna, que é um problema específico, que é o que você vai trabalhar, e qual é o objetivo que você vai, né, traçar para solucionar esse problema, ok? Veja que a lacuna ela é um problema em aberto, tá? E que pode ser solucionado com diferentes objetivos, né? Então, o objetivo ele é mais específico que a lacuna, né? E a lacuna ele é um problema dentro de uma contextualização maior, né? Um tema aí maior que a área como um todo, ok? Então, a gente vai da área geral, né, para o seu trabalho que é bem específico. Então, a contextualização, ela vai apresentar o tema de pesquisa e a área, ok? Então, é justamente isso que eu estou falando. Então, você vai apresentar sobre robótica, uma motivação de robótica, falar de manipuladores, aí entrar em manipuladores colaborativos, por exemplo, né? Então, você começa aí afunilando, ok? Então, apresentar as definições desses termos e os conceitos relevantes. Né? O que é um manipulador colaborativo, né? Como que a robótica impacta na indústria, né? A importância dessa área, né? Então, você vai começar a colocar os conceitos e motivar o leitor por que seu trabalho ali é interessante, né? Importante. E aqui você vai ter que apresentar o estado da arte. Então, você vai ter que colocar ali alguns artigos, né, alguns trabalhos recentes, sempre pensando, lógico que pode ter trabalhos antigos, mas é importante que tenha o que está sendo feito hoje em cima desse problema aí, né? Se tem alguém estudando esse problema, quais são as possíveis soluções já colocadas na literatura. Então, o estado da arte vai ser isso. Não basta você pegar só os livros lá e pensar numa conceituação, né, geral. Você tem que ver o que é esses problemas que você levantou e quais são as soluções que já são propostas, ok? Não incluir explicações muito longas ou específicas aqui. Então, na introdução, a gente vai dar um tapa geral, entendeu? A gente vai mostrar ali alguns trabalhos, algumas coisas que foram acontecendo. Porque essas explicações, né, e especificações, elas vão num outro capítulo, né, que é o capítulo ali de conceituação, de revisão bibliográfica, que a gente já comentou também. É um capítulo um pouco mais longo, né, mais explicativo mesmo dos conceitos gerais. Então aqui vai ser, olha, tal autor faz isso, tal autor faz aquilo, mas eles não consideraram isso, né? É uma discussão bem aberta, tá? A introdução, ela é bem curta, se você for ver, ok? Ela vai ter ali 3, 4 páginas, olha lá, ainda dependendo às vezes do seu trabalho, ela não é às vezes é um conceitos bem já explorados, né? Você não precisa ficar explicando muitos conceitos, né? Então, às vezes você consegue fazer uma introdução mais curta, mas né, gira em torno disso daí, porque você vai fazer, né, uma introdução realmente bem leve dos conceitos, porque depois, no próximo capítulo, vem realmente os conceitos mais pesados, tá? Então, né, na metodologia também, você não vai ficar discutindo qual a metodologia, qual o algoritmo, como que funciona o algoritmo, não é nada disso. Você vai explicar isso no outro capítulo, tá? Então, uma estratégia comum para iniciar ali a introdução é fornecer uma definição de um tema-chave aí do título, por exemplo, né? Ou um conceito geral. Então, por exemplo, nesse caso aqui a gente tem a avaliação da resistência à corrosão localizada de cladding
de aço inoxidável duplex em aço carbono por meio de espectroscopia de impedância eletroquímica, né? É uma coisa enorme e o título, né, tem vários conceitos. Mas aí você já começa, ó, os aços inoxidáveis são altamente resistentes à corrosão, né? Você começa a definir o que já tem ali, né? O que é o ácido inoxidável, qual é o problema. Então, se o elemento de liga predominante é o cromo, então começa a definir o que é o aço, ok? E aí você já bota uma citação, né? Sempre essas informações têm que vir com referência, né? Você não pode tirar essa informação do nada. Então aí você bota a sua referência e da onde você tirou essa informação dessa definição. Aí depois você coloca, né, a espectroscopia, né, uma maneira de identificar. Então, por exemplo, você já começa a definir um outro aspecto aí do seu título, ok? Então você vai trabalhando isso, né? Aí você começa a pontuar tudo o que você quer falar, ok? E aí você começa a delimitar o seu projeto. Então, após a definição desse tema geral de estudo, a gente vai identificar a lacuna. Então, veja que teve toda a contextualização, você falou da área, você falou o que pode impactar, né, sei lá, na indústria, numa pesquisa em específico, né? Você já fez numa comunidade, então você já fez uma introdução, uma motivação, só que agora a gente precisa falar do problema. E aí, você vai ter que descrever ele como um exemplo, isso aqui, tá? São alguns exemplos, mas é muito similar o que você vai fazer, tá? E o que falta na literatura você vai ter que expor. Então, embora se saiba muito sobre X, pouco se sabe sobre os efeitos de X em Y, né? Você começa a relacionar uma coisa com a outra. Ou estudos recentes fizeram grandes progressos com um problema, no entanto, há uma escassez de informações sobre o papel do X, em tal aspecto. Você pode, né, limitar ainda mais. Embora tenham sido feitos avanços no X, vários problemas permanecem sem solução, como, por exemplo, aí tal problema, que é o que você vai discutir, ok? Embora numerosos estudos tenham sido realizados em X, o papel de Y permanece desconhecido. Aqui eu estou falando, né, veja que tem grandes progressos, embora tenham sido feitos avanços, os numerosos estudos, né? Por quê? Porque a ideia é que você já tem apresentado anteriormente a essas frases trabalhos, né, que demonstraram isso. Então você coloca lá tal trabalho fez X, tal trabalho fez X com essa modificação, tal trabalho fez X com aquela modificação, em tal aplicação, né? Mas, embora esses estudos ocorreram, X ainda permanece com dúvidas em relação a tal aspecto, né? Então você começa a mostrar que tem trabalhos que você vai ter essa relação com eles, mas que ainda falta, poucos estudos foram realizados sobre o papel de Y, né? Então, às vezes você fala, olha, X foi utilizado para resolver esses problemas, mas o Y ele também pode ser e não tem trabalhos, né? Então, a gente vai testar isso, ok? Então, o texto ele vai ter que demonstrar essa lacuna. A hora que você tiver aí o seu objetivo e problema, né, pensado, como a gente falou, a hipótese, né, ela vai, você vai ter essa lacuna aí muito bem definida. Então, a única coisa que você tem que fazer é demonstrar que essa lacuna, esse problema, ainda não foi resolvido por outros autores. Então, a lacuna ela também é chamada de gap, né, gap científico, então, que é o que falta, né? São problemas em aberto ou limitações, que nem eu falei, né? Então, assim, o X não consegue fazer tal coisa, pode ser que Y não consiga, ou restrições, né? Então, às vezes, você vai fazer uma comparação, né? Se você faz uma restrição para o X, se ele resolve aquele problema ou não, né? Você começa a delimitar bem o seu problema aí com algumas restrições, ok? E aí, aqui, né, são alguns exemplos. Você vai escrever da maneira que você quiser, né, desde que você identifique essa lacuna e esse gap, ok?
O objetivo, então logo em seguida, né, então, tem a introdução lá à motivação, né, contextualização, aí a justificativa, que é a lacuna, e aí vem o objetivo. No projeto de pesquisa, vocês podem fazer o objetivo como um capítulo à parte, né, porque ali você pode discutir um pouco mais, tá? Mas no seu texto mesmo, né, na monografia, no TCC, você pode colocar o objetivo como uma seção da introdução, tá? Não tem tanta diferença isso, ok? É uma questão mais de organização, mas o objetivo ele sempre vai ter que vir em seguida da introdução e da lacuna, né? Fica mais interessante fazer essa estrutura aí, tanto para a introdução ali dentro do TCC, né? Quanto para o projeto, tá? Então, após você colocar toda a lacuna, os trabalhos relacionados, né, você deverá apresentar o objetivo desse trabalho. Qual que é o problema, você já apresentou, e como você vai solucionar é o objetivo. Então, você vai apresentar o objetivo geral, deixando clara a hipótese, né, definida para a pesquisa, que deve ser verificável. Então, você vai escrever o seu objetivo relacionado com aquela sua hipótese que você pretende provar, ok? Corroborar, na verdade, né? E aí, dentro desse objetivo geral, a gente já comentou sobre isso, né? A gente consegue também tirar subprodutos, que são os objetivos específicos, ok? Então, lembrando, né, você pode pensar em objetivos específicos que vai ser uma coisa, um resultado ali, né, uma solução para um problema um pouco menor dentro desse objetivo geral. Então, o objetivo tem que ser bem claro, né, e alcançável. Então, o objetivo do estudo é melhorar, é determinar, né, é esclarecer tal ponto, né? Então, você vai ir escrever o seu objetivo da maneira que for conveniente para você, né? Ou construir tal protótipo e provar que ele faz tal coisa, né? Você pode colocar aí da maneira que dentro do seu trabalho, dentro do escopo do seu trabalho, da melhor maneira possível, ok? Como eu falei aí várias vezes, né, sobre essa questão do estado da arte, ele entra ali mais ou menos, né? Mas eu quero falar o que é o estado da arte, tá? Essa é uma pesquisa abrangente da literatura que você vai ter que realizar antes de iniciar o seu estudo. Então, você vai ter que citar ali na sua introdução um pouco sobre o estado da arte, né? Mas não ele inteiro, né? O estado da arte ele é muito mais é, o que está sendo dito sobre esse problema, né, na literatura atual, né, que são os artigos científicos atualmente publicados. Então, é muito grande, né? Na introdução você não consegue fazer isso. Só que é importante você fazer essa busca abrangente, porque senão você corre o risco de alguém já ter feito o que você pretende fazer. Como eu já falei, isso não é um problema, mas é importante que você cite pelo menos esse trabalho, né, para mostrar que você está fazendo uma coisa similar, que se você conseguiu resultados similares a esse trabalho apresentado, né, publicado, etc. A literatura ela tem que ser revisada continuamente, né, para garantir que você esteja atualizado com todas as etapas, né, de desenvolvimento em seu campo de pesquisa. Faltou um negocinho ali. Então você precisa, né, ter essa revisão continuamente, né, tanto é que no cronograma a gente coloca a revisão praticamente até o final, né, do projeto, do desenvolvimento aí, porque, né, até o final você tem que ficar dando uma olhada lá se apareceu alguma coisa nova, se você precisa citar aquele trabalho, se tem alguma coisa que você precisa comparar, né, que tem uma diferença. Então é importante que trabalhos atuais entrem no seu texto. Deve estar presente ao longo de toda a introdução, né, dando sustentação para discussões, como eu comentei, né, vai colocando artigos ali para referenciar toda a informação que você colocou. Então, qualquer informação que você coloca nova ali no seu texto, você não está discutindo uma informação que você já colocou, você precisa
é colocar a citação, tá? A informação ela não pode vir da sua cabeça, mesmo que você tenha lido em algum lugar alguma vez, né, que você tenha certeza que aquela informação é correta. Você precisa mostrar de quem e qual texto você retirou aquela informação. No projeto, toda a revisão bibliográfica pode estar na introdução. Tá? Então, por quê? Porque você já vai pular direto para um capítulo de metodologia. Né? No projeto, você não chegou a fazer uma revisão bibliográfica abrangente. Né? Você fez ali, demonstrou que alguns trabalhos não resolvem o seu problema. Já na monografia, um capítulo dedicado à revisão bibliográfica é importante, né? Porque aí você vai fazer uma discussão bem detalhada, dos conceitos gerais que você precisa apresentar, dos artigos que foram publicados nessa área, né? Para mostrar que realmente foi feito, aí você vai detalhar os artigos que foram feitos, então demonstrar isso de maneira clara nesse capítulo. Então, na monografia é importante ter esse capítulo mais conceitual, né? E já no projeto aqui da disciplina, a revisão bibliográfica ela pode estar inteira composta ali na introdução, nessa parte de trabalhos relacionados, tá? E no fim da introdução, é muito comum você colocar um parágrafo falando, o capítulo 2 fala sobre metodologia, o capítulo 3 apresenta os resultados esperados e o capítulo 4 são as considerações finais deste projeto. Então, você apresenta quais são os próximos capítulos, porque a pessoa que lê a sua introdução, ela fala, eu quero ver direto a metodologia. Ela vai para o capítulo correto. Né? Ela não precisa voltar ali no sumário, né? Ou ela já saber mais ou menos a estrutura do texto para ela se guiar. Tá? É importante ter esse parágrafo ali, ela deixa a sua introdução mais robusta, né, para apresentar realmente todo o seu texto, tá? Mais completa mesmo, ok? Então, desse vídeo aqui de introdução era isso, ok? Eu vou passar um pouco ali sobre revisão bibliográfica agora para vocês, ok? Até mais, pessoal.